E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e neste vídeo eu vou passar a gravação da minha defesa TCC. A gravação foi ontem, no dia 13. Eu passei, fui aprovado com nota máxima e tô passando o vídeo da defesa para vocês. Eu espero que vocês gostem, deixe o like no vídeo e é isso galera, até a próxima e valeu! Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a gravação, desculpe, a defesa do trabalho de conclusão de curso do discente Rui Barbosa. Rui, você fica à vontade, você tem 20 minutos, creio, para concluir sua apresentação. Tranquilo, é só me confirma som e está vendo a minha tela, professor, por favor? Confirmado. Pronto, obrigado. Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Meu trabalho se intitula Uma Breve Introdução à Teoria da Lineabilidade, orientado pelo professor Dr. Nassib Albuquerque. E eu tive contato com lineabilidade a primeira vez em 2020, no meu segundo projeto de iniciação científica, no PIBIC. E o Nassib veio com essa proposta para mim e eu achei muito interessante, porque as perguntas que iniciam o estudo dessa teoria, que nos motivam antes dessa teoria, elas são muito palpáveis. Embora as respostas sejam muito complexas, as perguntas que nos motivam para estudar lineabilidade, elas começam com um curso básico de cálculo para você entender a pergunta. Então isso me chamou muita atenção e a gente vai dar uma olhada nelas. Então a primeira pergunta aqui, para começar o trabalho, é responder: será que existe uma função contínua do 0,1 na reta, tal que não existe a derivada dessa função para todo x nesse domínio? E, além do mais, em caso afirmativo, se a resposta for sim para a primeira pergunta, será que funções com essa propriedade, elas são relevantes no espaço das funções todas, no espaço das funções contínuas de 0,1 na reta? Porque se elas não forem, se elas forem casos patológicos ou exóticos, talvez valeria apenas uma menção, não valeria a pena um estudo aprofundado em relação a elas. Mas se elas forem, sim, relevantes, então valeria falar um pouco mais sobre esse tipo de função com essas características. A terceira pergunta é: será que existe uma função da reta na reta, tal que o f de AB preenche a reta toda, isso para todo A menor do que B? Ou seja, para qualquer intervalo que eu pegar com A menor do que B, eu consiga uma função desse tipo? E a última pergunta: será que existe uma função contínua da reta em R2, ou seja, no espaço euclidiano, n dimensão igual a 1, no plano do espaço euclidiano com n igual a 2, tal que f é sobrejetiva, eu consiga preencher esse plano com uma curva unidimensional? E a resposta para essas quatro perguntas é a mesma. A gente responde positivamente, é sim. E agora nós vamos ver a teoria por trás dessa resposta sim, o porquê, o justifique sua resposta. Então, a primeira pergunta se responde a partir das funções do tipo Weierstrass. Aqui eu trouxe um exemplo de função do tipo Weierstrass muito famosa, que é dada por a seguinte função: uma função da reta na reta, aqui ela recebe o nome popularmente de monstro de Weierstrass, dada por uma série de cossenos, certo? O f de x igual a essa série, onde A é um número entre 0 e 1, B é um número ímpar, tal que o produto de A e B seja maior do que uma constante. A continuidade dessa função, ela sai pelo teste M de Weierstrass. Então, essa parte é contínua em todos os pontos. E a não diferenciabilidade dela, que é a parte importante e difícil de ver, a ideia geométrica é a seguinte: imagina que você está lá em cálculo 1 e você está olhando para a função f de x igual ao módulo de x. Quando você olha o x igual a zero, onde tem um bico no gráfico, quando a função não é suave, ali, ela não é diferenciável. Então, qual é a ideia aqui para a gente entender a não diferenciabilidade dela? Toda vez que a gente aproxima qualquer ponto do gráfico dessa função, a gente tem esse comportamento de bico, esse comportamento fractal, ela volta a se repetir. Então, não é possível, quando você olhar a derivada à direita e à esquerda dela, calculando o limite, ela diverge nos dois pontos. Nesse caso específico, ela diverge nos dois pontos. Então, nós temos a primeira justificativa da primeira pergunta. Em seguida, é coerente a gente investigar um subconjunto desse espaço das funções contínuas de 0, 1.
que é definida exatamente pelas funções que são contínuas em todos os pontos, mas que não são diferenciáveis em nenhum ponto. Ela não é diferenciável em 0, 1. E a gente já sabe que esse conjunto, esse ND01 aí, ele é não vazio. Ora, porque o monte de Vast mora lá dentro e as funções do tipo Vast também. Então, tudo bem. E a segunda pergunta diz, será que ele é relevante? E a resposta foi sim. Mas ele não é só relevante como esse conjunto, ele é denso em C de 0,1. Ou seja, não só ele é relevante, como as funções mais comuns dentro das funções contínuas são as funções que não têm derivada em nenhum ponto. Ou seja, todas aquelas funções que a gente vê em cálculo, aquelas funções elementares que são contínuas e que têm derivada em pelo menos um ponto, aquele é o caso patológico. Aquele é o caso exótico. Esse aqui é que é o caso comum. Em seguida, vamos falar aqui sobre as funções sobrejetivas em toda parte, que é a parte da terceira pergunta. Então, antes uma definiçãozinha rápida aqui. A gente diz que uma função da reta na reta, ela é sobrejetiva em toda parte, ou ainda every surjective, se toda vez que eu calcular o intervalo AB em f, isso preencher a reta toda. Isso para qualquer intervalo que eu pegar. E antes do primeiro resultado de lineabilidade, a gente tem que saber uma definiçãozinha rápida aqui do que é ser lineável, o que é ser espaçável. Para o primeiro pontinho, eu só preciso de x sendo espaço vetorial. Estou olhando para um subconjunto de x e mi um número cardinal. Eu digo que esse meu subconjunto A é milineável quando eu olho essa união, o A com o conjunto unitário só tem o zero, e ele contém dentro dessa união um espaço vetorial de dimensão mi. E no segundo pontinho eu peço, para além de espaço vetorial, ele ser topológico. Eu vou olhar para o fecho agora. Então, o nosso subconjunto A é dito mi-espaçável se dentro dessa mesma união, agora contém um espaço vetorial fechado de dimensão mi. E agora a gente pode falar do primeiro resultado de lineabilidade. O conjunto que eu acabei de definir, o conjunto das funções every surject, ou sobrejetivas em toda parte, ele é 2 elevado a c lineável. Ou seja, quando eu olho para esse conjunto, faço a união com o conjunto unitário que só tem o zero, lá dentro tem um espaço vetorial de dimensão 2 elevado a c, onde c aí é a cardinalidade do conjunto dos números reais. Bem, para fazer a demonstração desse teorema, desse resultado, a gente não precisa atacar o problema de frente. A gente primeiro constrói um espaço vetorial aí, lambda, usando esse lema, de funções nos reais, com duas propriedades que vão ser fundamentais para a gente. Todo elemento não nulo que eu pegar de lambda vai ser uma função sobrejetiva. E a dimensão desse espaço vetorial vai ser 2 elevado a c. E aí, o que é que eu vou fazer na minha demonstração? Eu vou olhar para um espaço a partir desse lambdazão, vou construir um espaço a partir desse lambdazão, ele vai ter a cardinalidade 2 elevado a c graças a esse lambdazão, e aí eu vou olhar exatamente para qualquer elemento do espaço que eu acabei de gerar e mostrar que todo elemento lá dentro é uma função sobrejetiva em toda parte. Então, vamos lá. Vou pegar o lambdazão, como no lema, vou fixar aí qualquer função sobrejetiva em toda parte, f, e vou definir o seguinte espaço vetorial. Delta, definido como Hzão composto por f, onde Hzão pertence ao meu espaço vetorial definido no lema. E estou dizendo que esse espaço é o espaço que satisfaz nossas condições. Bem, primeiro, como a dimensão do nosso espaço lambdazão é 2 elevado a c, a gente tem de graça que a dimensão do deltazão é 2 elevado a c. Óbvio que a gente precisa especificar algumas continhas de linearidade dos vetores, mas aqui eu vou omitir por questão mesmo de tempo. Em seguida, eu vou pegar o g, uma função g, sem olhar para o g nulo, ou seja, uma função g pertencente a meu espaço vetorial delta, ao meu conjunto delta, e vou olhar para S, um elemento qualquer da reta, e AB, um intervalo qualquer. Lembra, eu quero mostrar que qualquer cara que eu pegar em AB, quando eu calcular em G, isso dê S, que é um vetor qualquer. Em seguida, como G é um elemento de delta, eu posso escrever ele como Gzão composto por F, onde Gzão é uma função sobrejetiva lá do meu lambdazão, do meu espaço vetorial do lema, e F é uma função sobrejetiva em toda parte qualquer, não define ela. Com isso, se eu olhar para qualquer S aí pertencente aos reais, eu consigo um D, tal que G de D é igual a S, porque G é sobrejetivo. E aí eu só preciso usar que F é sobrejetivo em toda parte. Eu vou pegar um L, eu consigo encontrar um L nesse intervalo AB, tal que F de L é igual a D.
Quando eu olho o G de L, isso dá exatamente Gzão composto por F de L, que vai dar D, G de D é igual a S. E aí pronto, o meu G de L é igual a S, que é um elemento qualquer da reta, e está completo. E realmente é um elemento, é uma função sobrejetiva em toda parte. E aí está completa a demonstração. Em seguida, nós temos as curvas de Peano, e o resultado que eu quero apresentar aqui é o seguinte. A última pergunta lá do nosso da motivação dizia o seguinte: será que existe uma função que é contínua sobre a ejetura da reta no R2? E a resposta foi sim. Não só a justificativa dela é mais forte, como a gente consegue mostrar que o espaço das funções contínuas sobre ejeturas do Rm no Rn, ou seja, em dimensão ainda maior para Mn naturais, é C lineável. Ou seja, quando eu olho esse conjunto, unido com o conjunto que só tem o zero, eu consigo lá dentro um espaço vetorial de dimensão C, que é a cardinalidade da reta. Para demonstrar esse fato, a gente precisa construir dois conjuntos particulares, usando essa função especial aí, que é o seno hiperbólico. Quando a gente divide por 2 e tem R igual a 1, aparece o seno hiperbólico, mas ela tem uma característica interessante, essa função φ de R aí, φ índice R, é que quando a gente olha para o conjunto desses R percorrendo os números naturais, a gente no espaço gerado deles, a gente preserva a continuidade, que essa função é contínua, a sobrejetividade e ainda a cardinalidade. A gente consegue fazer um espaço gerado com a cardinalidade C, porque a gente está pegando o R aí nos reais não negativos. Do mesmo jeito, quando a gente leva para o Rn, a gente constrói o mesmo espaço gerado, a ideia com o mesmo espaço gerado, contínuo sobre o ejetor, preservando ainda a cardinalidade. E a partir desse resultado aqui, é que a gente gera o resultado principal, que o espaço das funções contínuas sobrejeturas, ele é C lineável. Em seguida, nós temos aqui os espaços de Lebesgue, que eu escolhi fazer a demonstração em vez da curva de Peano, que não daria para fazer as duas por questão de tempo. Então, a gente tem o seguinte, LP01, quando eu retiro a união dos LQs com Q maior do que P, ele é espaçável para todo P maior do que 1. Ou seja, quando eu olho esse conjunto, uno com um conjunto só tem o zero, lá dentro ainda tem espaço vetorial fechado de dimensão infinita, certo? Quando P é maior ou igual que 1. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever o 0, 1 como essa união dos ienes, onde n, cada iene aí vai ter essa cara dos AN-BN como sequência. Em seguida, para todo x pertencente aos ienes, eu consigo escolher um único xn pertencente a 0, 1, ver que esse conjunto está aberto no 1, não vai ser por acaso, é o que o x seja escrito como essa combinação linear. Em seguida, eu vou definir uma sequência de funções com f de n de 0, 1 na reta, dada da seguinte forma. Cada fn seria como se fossem pequenas cópias de f, certo? Com f de n de x igual a f de xn se x pertence ao intervalo e 0 se x não pertence a esse intervalo. Quando eu olho para o espaço gerado por essas funções, eu tenho o seguinte resultado. Eu tenho que esse espaço está em LP, mas não está na união dos LQs. Esse resultado por si só mostra que esse conjunto aqui, ele é Aleph zero lineável, né? Porque esse espaço gerado aqui tem dimensão Aleph zero, é um espaço vetorial, e ele está contido aqui, e aqui eu só preciso unir com o conjunto que só tem o zero unitário. Então, esse resultado possível mostraria que ele é a Aleph zero lineável, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar a espaçabilidade. Então, a gente definir isso aqui não foi trabalho à toa. Esse conjunto, essa parte aqui vai ser importante para a espaçabilidade. Então, a gente vai definir aqui um operador linear injetor do espaço das sequências LP somáveis com P igual a 1 em LP, em Lisão P, definido dessa seguinte forma, como essa série. Em seguida, eu vou pegar uma função G no fecho do meu operador T, sem contar com zero. Não quero me preocupar quando ele for o operador nulo. Em seguida, eu vou pegar uma sequência L1. Como ela está no fecho, eu consigo aqui um limite, escrever G como um limite do meu operador T. Então, vai existir aqui uma subsequência, porque eu não sei se esse cara mora, como eu estou pegando ele no fecho, eu não sei se esse G mora no LP. Então, eu tenho que escrever ele aqui
como uma sequência, e aí depois escrever ele como uma subsequência dessa forma aqui, que é as formas que moram em Lzão P, certo? E consigo escrever o X dessa forma, e converge quase em todo lugar. Em seguida, eu vou definir dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, da seguinte forma. E olhar para a interseção dele. Quando eu olho para a interseção dele, essa interseção tem medida positiva. Aí basta você calcular o complementar dele, esse complementar vai ter medida menor do que 1, menor estrita do que 1. Então, a medida dele ainda vai ser positiva. E aí eu consigo um x0 nessa interseção, tal que o g de x0 seja diferente de zero por causa de A. Em seguida, em vez de escrever agora com o x, como eu escrevi aqui, eu vou escrever com x0. Já que eu consegui que g de x é diferente de zero, quando o j aí tende ao infinito. Como o meu x0 está nessa interseção, ele está aqui, no 0, 1. Então, eu consigo ainda um intervalinho IR aqui, ó. Consigo um R natural, tal que o x0 está nesse intervalinho. Foi como a gente definiu no começo a união. E como esse cara aqui, ele está em Lzão P, eu consigo escrever ele como combinação linear dos meus FR, lá por causa do espaço gerado. E essa série aqui, só estou repetindo o que eu escrevi aqui em cima. Converge para g de x0 quando j tende para o infinito. Pela equação 2, ou seja, eu estou escrevendo só essa parte aqui agora. Daqui para cá. Esse cara é igual a esse. Agora, essa parte aqui vai tender a g de x0, que é pela equação 2 aqui. Então, pela equação 2, eu tenho essa convergência quase em todo lugar, agora em IR, já que eu estou olhando o x em IR, quando o j tende ao infinito. Como a minha única parte que depende de j é a minha sequência em L1, que é esse A índice R aí, KJ, eu consigo, quando eu olhar para ela aqui, como FR são pequenas cópias de F, eu consigo escolher um x0 tal que F não vá para zero, ou seja, para isso aqui ficar bem definido, não explodir, e consigo escrever esse quociente aqui como um etazinho diferente de zero, já que o meu g de 0 também é diferente de zero. E por fim, eu consigo escrever o meu g de x como eta FR de x. Mas aqui, essa g de x escrito como essa combinação linear, se a gente for olhar lá o espaço gerado lá no primeiro slide de demonstração, g de x, então, vai pertencer a LP, mas não vai pertencer à união dos LQ com Q maior do que P. E aí tá demonstrado. Eu consegui escrever, peguei um elemento do feixe de T, L1, que está em LP, mas não está na união dos LQs, e aí eu encerro mostrando que, já que o operador injetou, que LP ele realmente é espaçável. Aquele cara mola lá dentro, o espaço fechado. Queria deixar meus agradecimentos aqui ao FPB, a Propesc e o CNPq por esses 2 anos de estudo como bolsista. E é isso. Muito obrigado.